Na aula de hoje estudaremos, conforme a sequência apresentada por Paulo em Efésios 4:11, o último dos dons ministeriais, o dom de mestre ou doutor. Demonstraremos, à luz da palavra de Deus, que Jesus, o nosso Senhor, é o mestre dos mestres. E, por fim, pontuaremos a importância da figura do mestre, da presença do mestre para a igreja atual, bem como suas múltiplas responsabilidades. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que desejo informá-los que o subsídio que eu estou utilizando sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem nele, façam um download desse material, não custa nada, é um presente nosso para vocês. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso Pregador e a Pregação, uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado centenas de irmãos no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Você não pode ficar de fora. Pause o vídeo, clique no link do curso, confira a didática das aulas, quem são os professores e principalmente o valor do curso. Eu tenho certeza que antes de terminar essa pré-aula, você será mais um aluno do curso Pregador e a Pregação. Adquirindo o curso, o irmão obterá conhecimento nas áreas teológicas de exegese, homilética e hermenêutica, além também de estar abençoando nós aqui do canal Abrajaula. Vamos à nossa aula de hoje, a aula de número 10, que será ministrada no dia 6 de julho de 2021. E o assunto é o Ministério de Mestre e Doutor. Conforme a lista expressa por Paulo em Efésios 4:11, esse é o último dos dons ministeriais ali apresentados. E na página 1814 da Bíblia de Estudo Pentecostal, o comentarista Donald Stamps, ele resume em poucas palavras a aula de hoje. E eu já gostaria de trazer essa síntese dentro do título da nossa lição. Donald Stamps, ele diz que o termo mestre ou doutor, ele deriva-se do grego didáskalos, que significa instrutor, ou literalmente mestre ou doutor. E ele prossegue dizendo que o termo ele é aplicado a Jesus, e temos aqui algumas referências, Mateus 8:19, 12:38, 17:24, Marcos capítulo 5, versículo 35 e assim por diante. No entanto, esse termo didáscalo, ele também é aplicado aos mestres da lei. Ele também é aplicado a João Batista, conforme Lucas capítulo 3, versículo de número 12, e também aos apóstolos, como se pode conferir em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 7. E prossegue Donald Stamps dizendo que a atividade primordial do mestre, ou do doutor, ou ensinador, é cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. E lógico que essa definição do comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ela está dentro do contexto do estudo bíblico, do contexto do cristianismo. E ele prossegue dizendo que os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus com uma finalidade. Qual é essa finalidade? A de edificar o corpo de Cristo. O propósito principal do ensino bíblico proferido pelo mestre é preservar a verdade e produzir santidade, levando a igreja de Deus a um compromisso com um modo piedoso de vida, segundo a sua palavra que nos foi revelada. E percebam que as Escrituras, elas declaram em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 5, que o alvo da instrução, e aqui já fica clara a importância da presença do mestre e do ensino dentro da igreja, porque o alvo da instrução cristã, literalmente, conforme o texto que citamos aqui, 1 Timóteo 1,5, é a caridade de um coração puro, ter no meio do povo de Deus uma boa consciência e promover uma fé não fingida. E conclui Donald Stamps, e eu acredito que é o resumo de toda a lição, quando ele conclui dizendo o seguinte: logo, a evidência da aprendizagem cristã não é simplesmente aquilo que a pessoa sabe. Então, o propósito de um mestre ensinar a igreja não é simplesmente promover conhecimento,
mas um modo piedoso de viver. Até porque não adianta eu conhecer todas as verdades bíblicas e ter como entender, compreender todas as doutrinas da Bíblia se eu não as vivo. E ele prossegue dizendo, não diz respeito àquilo que a pessoa sabe, mas como ela vive. A manifestação daquilo que ela aprendeu na sua vida, a prática. E ele prossegue do amor, da pureza, da fé e da piedade sincera. E, meus irmãos, essa é a síntese da nossa lição. E eu percebo que vocês já entenderam que na exposição dos tópicos temos muita coisa a detalhar. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 6 e o versículo de número 7. Lógico que esses versículos estão com alguns recortes propositais. Eu trouxe aqui algumas versões para fazermos uma comparação. A primeira delas é a Bíblia NVT e ela diz o seguinte: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Preste atenção a essa primeira parte do versículo. E ele diz, se for mestre, ensine bem. Na corrigida diz, haja dedicação. Na Bíblia NBV, que é a Nova Bíblia Viva, uma paráfrase, diz o seguinte: Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Os dons são repartidos de acordo com a graça de Deus. É Ele quem concede, é Ele quem dá. E a Bíblia NBV diz assim, se alguém tem o dom de ensinar, ensine. E dentro do texto áureo, eu quero destacar aqui pelo menos 3 pontos que merecem a nossa atenção. E esses pontos são extraídos, lógico, da leitura desses 2 versículos. O primeiro deles é, ninguém tem o direito de vangloriar-se de seu dom. Ninguém pode se ensoberbecer por causa do dom, porque o dom é um presente concedido pela graça de Deus com a finalidade de servir e de edificar a igreja. Ninguém que recebe o dom de ensinar, o dom de presidir, ou os dons ministeriais, ou algum dos dons espirituais, pode se vangloriar, porque ele não conquistou isso por meio do esforço. Isso não foi uma realização pessoal que com labor, que com dificuldade, que com esmero, com muito trabalho ele conseguiu. Não. O dom é um presente doado por Deus conforme a sua graça. É o que diz, Deus em sua graça nos concedeu. Então ter dom é graça. E por ser concedido por meio da graça, o homem não pode se ensoberbecer, se vangloriar ou se orgulhar. Em segundo lugar, Paulo ensina que Deus ele concedeu diferentes dons. Olhe, na igreja há uma diversidade. E essa diversidade, ela opera, ela trabalha em prol da coletividade. Os dons eles não se chocam, mas eles se complementam. A igreja, para ser sadia, ela precisa dos 5 ministérios, ela precisa da operacionalidade dos dons. E quando essa operacionalidade acontece dentro da igreja e acontece de modo bíblico, o mestre não se choca com o pastor não se choca com o evangelista não se choca com o apóstolo não se choca com o profeta. Muito pelo contrário, os dons eles se completam e a igreja de Deus ela é edificada. A operacionalidade de todos os dons são importantes para a saúde espiritual dentro da igreja. Eu coloquei aqui no subsídio, seja os dons ministeriais, espirituais ou assistenciais. Em terceiro lugar, quem recebe um dom da parte de Deus deve exercitá-lo. Se você recebeu um dom, esse dom ele tem que ser exercitado. E é por isso que a parte final do versículo, aqui na versão corrigida, está aí na sua lição, diz o seguinte, se é ensinar, haja dedicação. E nós ficamos aqui, olhando para o dom ministerial de mestre, nós ficamos com o conselho que Paulo deu a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Mestres, persistam em ler, exortar e ensinar. Ou seja, exercita o dom que Deus te concedeu. A verdade prática nos diz,
os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Veja o propósito de a igreja ter mestres. A igreja ela necessita ser edificada. E o que significa edificar? Edificar, no sentido dicionarizado, significa erguer, levantar ou construir algo. Trazendo isto para o sentido bíblico, quando somos edificados espiritualmente, crescemos e ficamos mais maduros. Então, os mestres, eles edificam a igreja de Deus promovendo maturidade espiritual. O mestre é um agente usado por Deus na promoção das doutrinas basilares da fé. Temos 3 tópicos aqui. O nosso objetivo geral é retratar a missão do ministério de mestre e, para tanto, o pastor Elinaldo Renovato dividiu a lição em 3 tópicos. O primeiro deles é Jesus, o mestre por excelência. O segundo vai tratar sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. E o terceiro, a importância do dom ministerial de mestre. E eu criei um roteiro aqui, como um adendo ao tópico de número 1, onde nós falaremos sobre Jesus, o mestre por excelência. E são pelo menos aqui 4 tópicos dentro do nosso subsídio. E o roteiro ele segue-se assim. O reconhecimento é o primeiro ponto. A autoridade, seu método e seu exemplo. Jesus é o modelo para o mestre. Tanto assim como ele é o modelo para o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, ele também se constitui em modelo para o mestre. E perceba, com relação ao reconhecimento, sem dúvida, Jesus ele é o maior mestre da história. E o seu nome, com toda certeza, está acima de todos os nomes dos sábios, estudiosos e eruditos deste mundo. E na Bíblia nós podemos constatar de várias maneiras e em várias ocasiões o ministério de Jesus como mestre dos mestres. Alguém perguntou assim, qual é o personagem que a Bíblia apresenta como o mais sábio? Alguém vai dizer Salomão, e eu vou dizer é Jesus. Ele é mais sábio do que Salomão. Glória a Deus. Aliás, a sabedoria de Salomão foi dada por ele, foi concedida por ele. E quando nós olhamos para a questão do reconhecimento, Jesus, ele se considerava mestre. João, capítulo 13, versículo de número 13, palavras do mestre dos mestres. Ele diz, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus tinha consciência de sua vocação. Ele tinha consciência do seu ministério. Né? Ele era mestre. E diga-se de passagem, mestre dos mestres. Seus discípulos o consideravam como um didáscalo, como um mestre. É o que diz Marcos, capítulo 38 e várias outras referências. Mas vou tomar apenas esta daqui como base para este ponto. O versículo diz, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, mestre, didáscalo, né? Mestre. Havia um reconhecimento da parte dos discípulos com relação a esse ministério de Jesus. Ele é mestre. Os seus indagadores também o chamavam de mestre. Né? Indagadores, inquisitores, pessoas que chegavam até Jesus. E dentre elas aqui nós poderíamos citar Nicodemos. Nicodemos era da corte. Né? Nicodemos era do alto escalão, era do clero. Há quem diga que ele fazia parte dos 70, que compunham ali a cúpula do farisaísmo. Era um homem extremamente inteligente. Jesus reconhece a posição de didáscalo de Nicodemos. Olha, tu és mestre em Israel. Tu és alguém que tem prestígio, tu és alguém que ensina, tu és um professor, tu és um doutor. E esse doutor reconheceu que Jesus era mestre. Rabi, né? Mestre, nós bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E nós temos também aqui o reconhecimento de um príncipe entre os judeus, que era, como popularmente nós conhecemos, o jovem rico. Lucas capítulo 18, versículo 18. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre.
Glória a Deus. Seus inimigos também o chamavam de mestre. E vá anotando aí esses pontos porque é importante. Isso faz parte aqui do nosso primeiro subponto do subsídio que trata sobre o reconhecimento. Jesus é mestre e os seus inimigos reconheciam isso. Mateus capítulo 22, versículo 16 é um texto que trata dos herodianos que tentavam a todo momento lançar uma isca a fim de pegar Jesus em algum deslize, em alguma falha, em alguma palavra mal colocada, maldita, para acharem motivo de o acusá-lo. O texto diz, Mateus 22, 16, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Até os inimigos chamavam ele de mestre. Reconheciam essa característica do ministério de Jesus. E também nós temos as pessoas em gerais que reconheciam o Senhor como mestre. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo de número 29, que havia no meio da multidão esse sentimento de temor, esse sentimento de estima também. O texto diz, porquanto os ensinava. Ele ensinava as multidões. As multidões, quando se chegavam a Jesus, se chegavam na condição de alunos, de discípulos, de pessoas que queriam ouvir da parte dele um ensinamento. A Bíblia diz, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E isso nos leva à nossa segunda parte. Falamos sobre o reconhecimento. E agora, olhando para Jesus como mestre dos mestres, já reconhecemos que ele é mestre, nós também devemos falar sobre a sua autoridade. Ele não é um mestre qualquer. Ele é diferente dos escribas e dos fariseus. Ele ensina como tendo autoridade. E a autoridade tem um significado dentro do dicionário de condição de credibilidade e prestígio. Olha, irmãos, Jesus na condição de mestre tinha prestígio, tinha credibilidade. Quantos irmãos ensinam a palavra de Deus, mas diferente de Jesus não tem credibilidade, não tem prestígio, porque para ser mestre é preciso ter caráter. Tem gente que preza só a carisma, de ser aquela pessoa carismática, mas o caráter, ele precede a carisma. Tem que ter caráter e tem que ter carisma. A autoridade significa, repetindo aqui, significa condição de credibilidade e prestígio na qualidade, na cuidade e atualidade das informações, argumentações e análises, que apresenta energia, vigor, empenho para exercer influência. Jesus era um mestre influente. E Mateus 7, 29 diz que ele era diferente dos demais. Acerca da autoridade de Jesus, certo escritor escreveu. Esse escritor foi o saudoso Orlando Boyer. Ele diz o seguinte, olha que coisa interessante. Os escribas arrogavam a si todos os direitos de ensinar o povo. Eles se consideravam a classe capacitada para exercer o ministério do ensino. Só eles podiam ensinar. Mas a pregação dos escribas era insípida e monótona, como as lições recitadas pelos meninos na escola. Cristo, ao contrário, cheio do fogo do Espírito Santo, ensinou como quem tem autoridade. Ele disse, haja luz, e houve luz para iluminar o entendimento e a alma. O mestre, ele é alguém cheio do Espírito Santo. Há pessoas que dizem assim, fulano de tal não é pregador, é mestre. Aí a característica que se usa para distinguir o mestre do pregador é a forma na transmissão da mensagem. Aí diz assim, não, o mestre, o ensinador, ensina mais calmo, ensina mais compassado. O pregador não, o pregador é mais cheio. O pregador... Isso é uma coisa pueril. O mestre é alguém cheio do Espírito Santo. E ele ensina a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez. Jesus, ele tinha autoridade e a sua autoridade era reconhecida. Olhando com relação ao método que ele usava para ensinar. Já vimos que
ele tinha reconhecimento como mestre, ele tinha autoridade e ele também tinha um método. Jesus tinha um método. E sobre o método usado por Jesus para ensinar as verdades eternas da palavra de Deus, bem sintetiza, e aqui eu peço a ajuda, do pastor Elinaldo Renovato. Pastor Elinaldo Renovato, ele escreve, ele diz o seguinte: o mestre dos mestres deixou-nos grandes exemplos de sua pedagogia. Ou seja, ele tinha um método, ele tinha um modelo de ensino. E o pastor Elinaldo Renovato, ele pontua, em primeiro lugar, ele conhecia a matéria que ensinava. Como posso ser mestre de algo que não conheço? E como posso ensinar algo que não entendo? Algo que não domino? Professores, mestres, ensinadores da palavra de Deus, dominem o conteúdo que vocês vão ensinar. Jesus, ele conhecia aquilo que ensinava. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 27, a Bíblia demonstra um pouco desse conhecimento que Jesus tinha acerca daquilo que ele pregava. Porque quando ele estava falando aos discípulos de Emaús, os discípulos que estavam caminhando para Emaús, a Bíblia diz que ele percorreu toda a Bíblia, anunciando aquilo que a respeito dele estava escrito. Toda a Bíblia, ele tinha conhecimento daquilo que ensinava. A Bíblia também vai demonstrar que Jesus, dentro da sua pedagogia, não só conhecia a matéria que ensinava, como também reconhecia, ou melhor dizendo, conhecia as pessoas para quem ele dirigia os seus ensinos. Ele conhecia os seus alunos, Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10, João capítulo de número 21. Em terceiro lugar, Jesus também reconhecia o que havia de bom nos alunos, conforme João capítulo 1, versículo de número 47. Por último, ele ensinava as verdades bíblicas de modo simples e claro. Simples e claro. Jesus era direto. Ele falava na linguagem do povo. Ele falava ao coração. Não adianta eu chegar aqui na minha classe de escola dominical, ou mesmo aqui nesta pré-aula, e começar a usar uma linguagem muito técnica, falar de termos teológicos complicados, e os irmãos ouvirem a aula e saírem da aula sem entender o que eu falei. De mesma sorte, isso se reproduz lá na sala de aula. Que adianta você chegar lá, falar numa linguagem tão acadêmica e o povo não entender? Ou então arrodear tanto, ao ponto de que as pessoas se perderam aí no meio do caminho, no meio da pregação e já não estão entendendo nada. Jesus, ele era claro e ele era objetivo. Ele alcançava o coração, ele falava na linguagem do povo. E para isso, muitas vezes ele variava o método de ensino. Jesus, ele ensinava por meio de parábolas, de perguntas, de discurso, de preleção, de leitura e de demonstração prática. E é justamente assim, veja que um ponto está ligando ao outro. Nós falamos sobre o reconhecimento, a autoridade, o método e agora o exemplo. Jesus é o exemplo de todo mestre. E eu vou lhe mostrar por quê. A teologia, tem um escritor que diz algo interessante. Ele diz o seguinte: a teologia que eu ouço em seus lábios, devo ser capaz de ler em sua vida. Professor, os seus alunos podem ver a prática daquilo que você ensina na sua vida? Olha, irmãos, como isso é pesado. Eu vou ler novamente. A teologia que eu ouço em seus lábios, devo ser capaz de ler em sua vida. O bom mestre, chamado por Deus, é aquele que vive o que ensina. E ensina aquilo que vive. Glória a Deus. Jesus, ele constitui-se no maior exemplo de mestre a ser seguido de todos os tempos. Seus ensinamentos não eram apenas palavras lançadas ao vento. Sua vida condizia com a sua doutrina. E o doutor, teólogo e evangelista Lucas capta bem essa verdade quando ele escreve o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, a praticar, como também a ensinar. Ele dava o exemplo e ensinava. Jesus ensinava aquilo que vivia. E nisto,
nós olhamos para ele como o mestre por excelência, o mestre dos mestres. E aqueles que ensinam a palavra de Deus devem ter Jesus como o seu modelo. Esta foi a dinâmica do nosso primeiro tópico aqui da lição: reconhecimento, a autoridade, o método e o exemplo. E agora nós temos o tópico de número 2, muito importante também para a nossa aula da escola dominical, que trata sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. O ensino dentro da igreja sempre foi algo importante, sempre foi algo que aconteceu. E Deus sempre se preocupou com essa questão quando levantava homens a fim de instruir o seu povo no caminho da verdade. E o pastor Elinaldo Renovato, ele coloca aqui nos subpontos do tópico 2 que ensinar a igreja, não só os novos convertidos, mas os crentes já em Jesus, é uma ordem do próprio Senhor. Ele vai tratar também sobre a doutrina dos apóstolos, que foram o conjunto de ensinamentos passados de Jesus para os apóstolos. A doutrina dos apóstolos e também o ensino persistente. Eu separei aqui uma definição do Donald Stamps. Mais uma vez, ele foi muito acertado naquilo que ele falou quando ele definiu o que é ensinar. E perceba que essa definição do Donald Stamps sintetiza todo o tópico de número 2, a importância do ensino dentro da igreja. E olha o que ele diz: ensinar é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o crente examinar e estudar a palavra de Deus e de esclarecer, expor, defender e proclamar suas verdades de tal maneira que outras pessoas cresçam em graça e em piedade. O ensino não pode ser negligenciado dentro da igreja, porque quando a igreja ela é instruída na palavra, acontece isso aqui: ela cresce em graça e ela cresce em piedade. E mediante tal definição, e também embasado em vários textos das Escrituras, como já lemos aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, em exortar, em ensinar até que eu vá. Mateus capítulo 28, versículo 19, ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Efésios 4:12, Atos capítulo 2, versículo 42. Baseados nestes textos e outros mais, nós queremos refutar. Olha como esse tópico é importante, não desiste. Nós queremos refutar alguns pensamentos que apoiam a anti-intelectualidade e o ardiloso sofisma de que não precisamos estudar a Bíblia. Tem muita gente que diz por aí: não, esse negócio de estudar a Bíblia não, isso não precisa. E se utilizam de alguns argumentos que eu vou expor aqui e refutá-los. Então, se você chegou aqui, dobre a sua atenção. Fique atento àquilo que vai ser dito aqui agora, porque é muito importante. E aproveita, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se os irmãos compartilharem esse vídeo aí no WhatsApp, com um professor, com um amigo, nos grupos da igreja, os irmãos estarão levando a palavra de Deus a mais alguém. E o YouTube vai reconhecer dentro de seu algoritmo que o conteúdo deste vídeo é relevante e vai passar a indicá-lo a mais pessoas. O primeiro sofisma, o primeiro pensamento anti-intelectual é que teologia esfria crente. Você vai ver muita gente dizendo isso. Para que esse negócio de estudar teologia? Nós já temos a Bíblia. E além do mais, teologia mata crente. Teologia esfria crente. Para que isso? Para que isso? Olha, irmão, isso é pensamento pequeno. Isso é pensamento de grupos sectários que querem viver de revelação em revelação. Isso aqui é argumento de quem nem mesmo lê a Bíblia. Por quê? Eu discordo totalmente desse pensamento ignorante. Teologia, guarde isso na sua mente, teologia não esfria crente. Teologia apaga fogo de palha. A verdadeira teologia, ela é serva da Bíblia. A teologia não é antibíblica. A teologia é serva da Bíblia. E à medida que ela permanece, a teologia permanece nessa subserviência, a igreja é ricamente abençoada. Dentro da Bíblia, você não vai achar um capítulo com todas as doutrinas com relação à Trindade.
Aí a teologia vai lá, faz um estudo sério das Escrituras, sempre serva da Bíblia, e traz ali o conjunto de doutrinas em relação à Trindade, o conjunto de doutrinas em relação à crucificação. Teologia é Bíblia pura. Porque se teologia não é Bíblia, então teologia é uma falsa teologia, né? Então, esse negócio de dizer assim, teologia esfria crente, seria melhor dizer assim, a falsa teologia. Porque a verdadeira teologia, ela enriquece e abençoa a igreja. Outro argumento aqui usado por gente que não estuda a Bíblia. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. E eu já ouvi isso aqui muito, viu? Muita gente usa, não vou dizer nem esse versículo, o recorte do recorte desse versículo, a parte C do versículo, para condenar quem estuda. E às vezes usa esse versículo aqui com o coração cheio de inveja. Quando vê alguém ensinando, quando vê alguém pregando, aí diz assim, para que isso? Tanto conhecimento, a letra mata. Ah, irmão, condenar quem está estudando a Bíblia, condenar quem está se esforçando. Já pensou se a gente dissesse isso para o saudoso pastor Antônio Gilberto? Pastor Antônio Gilberto, você está estudando muito, a letra mata. Já pensou se a gente dissesse isso para Emílio Conde? Ou então, se a gente dissesse isso para os estudiosos que traduziram a Bíblia para a nossa língua, para os arqueólogos, para aqueles que se debruçam no estudo sério da palavra de Deus. Olha, não façam isso não, porque a letra mata, viu? O negócio aqui é o Espírito da vida. Aí, o que é que esse Espírito aqui é? Chegar lá na frente do púlpito e começar a falar a língua e bababá, e dizer, Deus na tua vida, isso, bababá, fazer zoada. Fazer zoada. Para ele, Espírito aqui é isso. Mas a letra não. Conhecimento demais não. Conhecimento mata. O negócio é ser espiritual. Ignorância. Porque o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, é até um absurdo pegar esse texto para usá-lo dessa forma. O texto está falando aqui da relação entre as duas alianças. A velha aliança, que como Paulo aqui ele fala de letra, está se referindo à lei, né? A velha aliança e a nova aliança, o contraste entre as duas alianças. Mas não, algumas pessoas tiram esse versículo do contexto para condenar quem estuda a Bíblia. Ei, irmão, estuda não, que a letra mata, viu? Quem está morrendo é tu, na tua ignorância. Né? Quem morre é quem é ignorante. O meu povo, Oséias ele diz, né? O meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Então, quando alguém cita esse versículo aqui, aí você cita de Oséias. Olha o segundo sofisma, o segundo pensamento anti-intelectual. Esse aqui é bem interessante. Diz o seguinte, não precisamos estudar, nem ter alguém que nos ensine, porque nós já temos a unção e nós já sabemos de tudo. 1 de João capítulo 20 e o versículo de 1 de João capítulo 2, versículo 20 e o 27. E eu achei interessante aqui explicar a má compreensão que gira em torno dessa passagem. Olha o que é que esses dois versículos dizem. Dizem o seguinte, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Aí alguém vai dizer assim, tá vendo aqui? Nós temos a unção, nós não temos a necessidade de que ninguém nos ensine. Espera aí, como é que João está ensinando a igreja, dizendo que... como é que João está ensinando? Olha como isso é difícil até de explicar. João está ensinando a igreja que a igreja não precisa de ninguém que a ensine. Será que é isso que João está fazendo aqui? Que coisa contraditória. Ele está instruindo a igreja, ele está falando à igreja sobre o perigo dos falsos mestres, está colocando os prumos no corpo de Cristo, e ao passo ele está dizendo, eu estou ensinando aqui, mas vocês não precisam que ninguém ensine a vocês. Não é isso que João está falando. Isso aqui é, mais uma vez, falta de instrução bíblica. O versículo de número 26 desse mesmo capítulo traz a explicação dessa passagem.
Diz o seguinte: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E o que João está querendo dizer é que o crente não precisa dos que ensinam doutrinas antibíblicas. É isso que João está dizendo aqui. Esse alguém que está presente aqui no texto, diz assim, não necessita de alguém que vos ensine. Trata-se dos falsos mestres, daqueles que ensinam fraudulosamente, ensinam enganosamente. João está dizendo, igreja, vocês não precisam desses falsos doutores. Agora, usar esse versículo para fazer apologia à ignorância, usar esse versículo para defender defender a anti-intelectualidade, isso é um absurdo. É um absurdo. Muito pelo contrário, meus irmãos, às vezes a gente tem que ter até que respirar, né? Tanta coisa. Muito pelo contrário. O ensino, ele foi importante na igreja primitiva e ele também ainda continua sendo importante na igreja atual. E eu vou citar aqui, biblicamente, as 3 principais finalidades do estudo bíblico. E você tome isso como um adendo para o tópico de número 2. A primeira finalidade do estudo bíblico é capacitar os santos a serem semelhantes e imitadores de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. O mestre, ele é dado à igreja para que isso aconteça, para que haja maturidade no meio do povo de Deus. O texto diz o seguinte: todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Maturidade. O crente vai crescendo na fé por meio da instrução, por meio do conhecimento, até que ele se torne mais e mais parecido com Jesus. Em segundo lugar, a segunda finalidade do ensino é capacitar os santos para discernirem o falso do verdadeiro. Então, quando o mestre ele exerce o seu ministério, a igreja ela recebe discernimento. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 4 de Efésios: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem o erro. O conhecimento conduz. O conhecimento conduz. O falso mestre induz ao erro. E em terceiro lugar, a finalidade do ensino dentro da igreja, a importância do ensino dentro da igreja, é capacitar os santos para o desempenho do seu serviço. É o que diz o versículo de número 12. Para o desempenho do seu serviço. Então, o santo instruído é um santo que serve bem à noiva do Cordeiro e aos homens. Essa é a importância do ensino dentro da igreja. E o ensino, ele precisa ser ortodoxo. Aquilo que se ensinou na igreja primitiva, a doutrina dos apóstolos, na qual a igreja perseverava, é a mesma doutrina da qual a igreja de hoje ainda continua a perseverar. O tópico de número 3 vai tratar sobre a importância do dom ministerial de mestre. E o que seria esse dom ministerial? Eu gosto muito de conceito, e o pastor João César Fernandes, ele traz aqui um conceito do que seria o dom ministerial de mestre. Olha só, o dom ministerial de mestre é a capacidade especial que o Espírito Santo concede, não é estudo. O mestre, nos termos do ministério, do dom ministerial, não é aquele que passa pelo seminário, não condenando isso, é muito bom. Não é aquele que faz uma faculdade teológica, que lê muito livro, que lê muito Bíblia. O dom ministerial é uma capacidade concedida a alguns discípulos, dando-lhes a função de saber e ensinar, a fim de transmitirem os conhecimentos por meio de uma didática que possibilite o aprendizado fácil e eficiente. Ou seja, o mestre é aquele que foi escolhido pelo Senhor para promover o discipulado contínuo dos servos de Cristo Jesus. E eu queria demonstrar aqui, dentro desse tópico, o pastor vai falar sobre as responsabilidades de um discipulado contínuo. Ele vai falar sobre a necessidade urgente desse ministério atuando dentro da igreja e os requisitos necessários
o mestre. E eu coloquei aqui com relação às necessidades de mestres nas igrejas o seguinte: os mestres foram e ainda são indispensáveis para a igreja de Cristo. Os mestres, eles atuam dentro da igreja com alguns propósitos definidos. O primeiro propósito, sanar a superficialidade bíblica. E olhe como nós precisamos da atuação deste ministério hoje. Dentro da igreja, tem muitos crentes que ainda são rasos. Tem crentes que 5, 6, 10 anos na igreja nunca leram a Bíblia toda. Não conhecem o básico da fé. Ainda bebem do leite, não podem comer alimento sólido. E acerca deste problema da falta de profundidade bíblica no meio do povo de Deus, Donald Stamps ele escreve, diz o seguinte: não são poucos os crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos pelos costumes mundanos. A superficialidade bíblica deixa o crente aberto para as novidades. Deixa o crente, torna o crente vítima dos falsos mestres e do mundanismo. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim: o mundo está entrando na igreja. Mas o mundo ele só entra na igreja quando ali há superficialidade no ensino das verdades eternas. Então, o mestre, quando ele atua a fim de sanar esse problema aqui. E é por isso que os mestres ainda são necessários à igreja de hoje. Os mestres, eles também atuam na igreja com o propósito de dirimir a infantilidade espiritual. E o crente, ele permanece infantil em termos espirituais quando tem uma compreensão inadequada das verdades bíblicas ou pouca dedicação a elas. É o menino na fé que não entende nada. Aquilo que você diz a ele, ele toma como verdade. É o menino na fé. E no meio do povo de Deus tem muita gente assim. Muita gente que não tem comprometimento com a verdade porque nem ao menos sabe o que é a verdade. O mestre também, ele atua dentro da igreja com a finalidade de combater os falsos mestres e as doutrinas heréticas. E como, meus irmãos, nós estamos sendo atacados nesses últimos dias. Como falsos ensinos têm se levantado a fim de descaracterizar a igreja de Deus. E sobre isso o apóstolo Pedro já escreveu, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente. Sabe o que o falso mestre faz? Ele pega a mentira e embala ela com a verdade. Ele torna a mentira atraente e palatável. E essa mentira ele introduz no coração dos crentes. E há pouco, os crentes estão se prostituindo, estão cometendo pecados absurdos, acreditando que estão bem com Deus. O falso mestre tem essa capacidade de embalar a mentira com uma aparência de verdade. É astutamente. E Pedro prossegue, ele diz o seguinte: é astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si destruição repentina. O que é que o mestre faz? O mestre, ele desmascara esses falsos ensinos, bem como os seus expoentes. E aí eu questiono os irmãos: o ministério de mestre é necessário ou não? Os mestres ainda são necessários à igreja atual. E por fim, concluindo a nossa lição, eu gostaria de deixar um alerta aos mestres. E você, professor de escola dominical, você que está ouvindo esta pré-aula, tome esse alerta para você. Eu penso que se você chegou até aqui, nos ajude colocando aí nos comentários: irmão Murilo, eu cheguei até aqui. E olhe qual é o primeiro alerta. O primeiro alerta é quanto à humildade. O mestre precisa ser humilde. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1,
que a ciência incha, mas o amor edifica. E aqui nós temos o exemplo de Apolo. Apolo era mestre, mas era humilde. Olha o que diz o texto extraído. O texto diz o seguinte: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Era um mestre. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João, e começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Apóstolo, mesmo sendo erudito, se dispôs a aprender. Não se coloque em um pedestal mais alto, não tenha um conceito elevado acerca de si mesmo, ainda que você conheça mais do que as outras pessoas. O mestre, ele precisa ser humilde. E ninguém aprende tanto ao ponto de não ser mais ensinado por ninguém. Muitas vezes, o conhecimento ele afeta o coração ao ponto de aquele que é instruído pensar: eu não preciso dessa orientação do pastor. Eu não preciso mais participar do culto de doutrina, não preciso mais ir à escola dominical, eu já sei de tudo. Ninguém aprende tanta coisa ao ponto de não precisar aprender mais. Então o mestre precisa ser humilde. E em segundo lugar, o mestre, ele deve ser fiel. E Tiago vai explicar por que é que o mestre deve ser fiel. Tiago diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Você está exercendo uma posição de mestre? Você tem um ministério de mestre? Vou mais adiante. Você está ensinando na escola dominical? Você está discipulando algumas pessoas? Olhe com temor para esse versículo. Você receberá mais duro juízo. Então, nós chegamos, olha como estou concluindo em um tom de advertência essa lição, nós chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica e nós constatamos aqui dentro dessa pré-aula que o ministério de mestre, o dom ministerial de mestre, ele é atual e necessário para a igreja dos nossos dias, tanto quanto foi para a igreja do passado. Eu peço aos irmãos que orem para que Deus levante pessoas instruídas, pessoas com dom ministerial de mestre. Então, meus irmãos, assim nós concluímos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Te aguardo na próxima lição. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.